Só por ti, Jesus, quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Muito bem, naquele momento agora que nós falamos, eu falei, se nós fazermos uma partilha. Aqueles que quiserem, claro, ninguém é obrigado a falar, mas seria bom para nós entendermos e compreendermos aquilo que se Deus está falando, porque esse é o ponto importante. Então agora eu abro aqui o microfone, mesmo também se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa que, padre, sempre eu escutei, mas não entendi direito, ou o senhor falou isso, mas não é isso que a igreja diz. Vai que eu estou falando bobeira, vai saber. Eu sou um pecador também, eu erro. E graças a Deus que eu reconheço que erro. Alguém? Começar? Calma, não precisa ser todo mundo não, só um por vez, não avancem todos com o microfone, Pode ser, como o senhor quiser. Se quiser usar o microfone, só dizer que o senhor falou no começo que caíram alguns peixes, Fala o microfone. Tá sacanagem, O senhor comentou no começo que caíram alguns peixes na nossa rede e que ficassem alguns, mas acho que caiu tanto peixe que independente se tinha furo ou não, o difícil vai ser segurar a rede para não virar o barco. Mas acho que o que mais pegou para mim é um dos pontos, que a gente é chamado e para vir servir, a gente está como ministro, isso traz uma responsabilidade muito grande, porque quem somos nós para a gente achar que se enaltecer, porque a gente coloca uma roupa branquinha, entra junto com o padre, senta ali, e a gente achar que a gente está numa posição, estamos de ministro, Pelo contrário, estar de ministro é uma caminhada, e é uma caminhada que exige bastante para que a gente seja melhor a cada dia. E sempre o ser melhor é estar com os olhos nele, Ele que trouxe exemplo para nós, Ele que... Deus colocou Jesus na terra e Jesus deu tantos exemplos. O Senhor citou sobre São Filipe, que a mulher se negou a lavar as sandálias, os sapatos dele, e Jesus lavou os pés dos apóstolos. Então, se Jesus desse sinal de humildade, Jesus tratava bem as pessoas, Ele era carinhoso, atencioso com as pessoas. Quem somos nós para a gente achar que a gente está de ministro, a gente tem o direito de se enaltecer e achar? Não, pelo contrário. A gente tem que caminhar, aprender a cada dia, melhorar, a cada vez ser pessoas melhores, ministros melhores e principalmente com os olhos nele. Ele é o nosso exemplo, ele é onde a gente tem que buscar, ele está no nosso coração todo dia e é uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que tratar ela com muito carinho durante toda essa caminhada, mas principalmente com os olhos dele, que ele é o nosso norte para a gente chegar a algum lugar. Se quer chegar a algum lugar, aquele ali é o caminho, Jesus é o caminho. Então é isso. Obrigado. Falou bem, falou bonito, O senhor vai ser ministro da palavra, O senhor vai ser ministro da palavra? Oh, glória! Já mostrou que é ministro, Usou bem a palavra. Olha que beleza. Agora, duas coisas que o senhor colocou que eu preciso frisar. A primeira delas é a respeito da responsabilidade. Sim, é claro que aos senhores é confiado ter responsabilidade. Nada maior do que os senhores já têm na vossa família. Desculpa aí, mas quem pegou um bebezinho desse tamanhozinho hoje é um homem, uma mulher, o cara fez um bom serviço ou não? Sim. Ou só foi a natureza? Não, o pai e a mãe. Então, se os senhores sabem ser pais, ser esposos, os senhores já têm responsabilidade. A diferença é que agora vocês vão lidar com o sagrado.
com aquilo que muitas vezes nós não entendemos. Tá? Então esse é um ponto que chama a atenção. Tecnicamente, desculpem, né, mas ter um filho ou ter uma filha é uma coisa comum. Os senhores vão lidar com algo extraordinário e que não pode ser tratado como algo comum, porque não é algo comum. Por exemplo, a palavra de Deus não é uma coisa comum. Então, uma certa reverência, um certo temor, né, é importante que nós tenhamos. Veja, e o que é isso? Temor. É saber que eu estou, por exemplo, no caso, segurando algo em minhas mãos, que embora pareça ser pequeno, é maior do que tudo. Então eu não posso tomar o Santíssimo Sacramento como se pega qualquer coisa. Claro que não. E eu fico abismado como as pessoas elas não têm isso. Hoje mesmo teve uma senhora que praticamente ela quebrou a hóstia na minha mão na hora de pegar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? A mulher tomou a hóstia da minha mão literalmente. Não é força de expressão, não é literalmente, ela roubou Jesus da minha mão. E essa criatura não sabe o que está fazendo. Eu duvido que ela pegaria uma criança no meu colo do jeito que ela pegou a hóstia. Mas na cabeça dela, aquilo ali é uma coisa comum. E esse é o perigo. O perigo é esse, é a gente lidar com as coisas de Deus achando que são coisas dos homens. E aqui eu chamo a sua atenção, por que é importante a formação? Para nós entendermos que há coisas que são dos homens e há coisas que são de Deus. E as coisas de Deus eu preciso seguir do jeito que Deus quer. Por exemplo, né? Só prolongando um pouco a fala do senhor. Por exemplo, as pessoas iriam perguntando: mas por que é pão sem fermento e vinho? Porque Deus escolheu. Por que somente os homens podem ser sacerdotes? Porque Deus escolheu, meu irmão. Então nós temos que entender que tem coisas que são dos homens e tem coisas que são de Deus, são preferências de Deus. Vá perguntar para ele porque só os homens. Eu sei porque só os homens. Sabe por que Deus escolheu só os homens para ser padre, bispo e diácono? Porque são os bichos com o coração mais duro desse mundo. E se ele consegue dominar aquele teu coração duro, isso é prova do poder dele. E outra, vocês mulheres já têm um sacerdócio, que não é igual aos padres, mas é sacerdócio. Vocês são medianeiras da vida. A vida vai entrar nesse mundo, passa. Pô, gente, vocês são porta da vida. Cada um naquilo que Deus criou. Agora, são preferências de Deus. Deus escolheu que fossem os padres. Deus escolheu que fosse o vinho e o pão sem fermento. Então, Deus escolheu que fosse Pedro. Então, são escolhas dele. A gente não tem que ficar. Agora, há coisas que são escolhas dos homens. Há coisas que são escolhas dos homens. Sim, há coisas que são dos homens. Mas os senhores estão sendo preparados, ou já são, ministros para o serviço de Deus. Não é? Então, isso que ele falou é muito importante. Os olhos em Jesus. Agora, uma outra coisa que ele falou também que é importante ressaltar. Claro, não é porque você veste uma veste branca e entra com o padre na missa que você é melhor que os outros. Claro que não. Mas você não pode esquecer que você é um exemplo para os outros também. Sabe, as pessoas às vezes não entendem. Elas têm hora que querem fazer o que não pode, o que pode fazer não fazem. Por exemplo, na missa, as pessoas ficam imitando o padre naquilo que não é para imitar e naquilo que é para imitar não imita. Por exemplo, né? O Pai Nosso, todo mundo levanta a mão. Está errado.
levanta a mão é o sacerdote. Só. Quem não é sacerdote ordenado não tem que levantar a mão. Mas na hora do ato penitencial bater no peito, é todo mundo, mas não bate. Você está entendendo? As pessoas deviam olhar para o padre e fazer assim: o que o padre fez eu vou fazer. Não. Naquilo que é para todo mundo fazer igual o padre, ninguém faz. Na hora que não é para fazer igual o padre, todo mundo quer fazer. Mas vocês é a mesma coisa, filhos. Vocês têm que ser exemplo no altar. As pessoas têm que olhar para vocês e fazer: eu vou fazer igual o menino está fazendo. E olha a responsabilidade, hein? Por quê? Porque nesse caso, nós somos o exemplo do povo. Como ele falou, nós temos que ter o olhar em Jesus, sim, mas quem é o Jesus para essa paróquia aqui? É o Padre Silvânio. O Jesus para essa paróquia aqui é o Padre Silvânio. Então ele tem que ser exemplar igual Jesus. Você está entendendo ou não? Mais alguém? Vamos lá, por favor. Mais alguém? Quer partilhar? Ah, pronto. Só me pediram o microfone, então por favor. Eu entrei na minha comunidade de jovens, né, que eu falei o seguinte, que a gente tem que ser uns, né, que daí que deveria falar da humildade, né? Se a gente quer ser uns, tem que se permitir Deus tocar. Aí tem uma passagem da Bíblia que eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando, que é assim, que está em Isaías 41:14. Não temas, vermezinhos de Jacó, tu, bichinho de Israel, eu mesmo te guardarei, palavra do Senhor. Então assim, ele trata a gente como verme, ele sabe que a gente é verme, a gente tem que ser reconhecer verme, mas ele está aqui, ó, eu te ajudarei. É emocionante. Isso é uma partilha, viu? Só, eu não falei na questão do humus, porque na homilia eu falei, né? O feijãozinho da fé tem que ser colocado no algodão molhado da humildade, senão não brota um germinho. Então, só pegando o gancho da Maite, eu tinha acabado de fazer esse mesmo comentário com duas irmãs, né? Que a gente recebe o chamado, né, de Deus a ser ministro extraordinário da comunhão, como também ministro da palavra. Só que aqui assim, vem aquele medo, né? Aquele lado humano falando mais alto. Mas essa passagem de Isaías foi exatamente a que eu comentei com ela, que a gente se acha incapacitado, mas é Deus que vai capacitar aquele que foi escolhido, né? Então eu lembro muito bem de uma das primeiras, né, eu participei de grupo de oração, e uma das pregações que eu fui fazer, eu falava para Jesus, eu falei: Senhor, eu não sei falar. Então lembra a passagem de Isaías: eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas eu insisti em pregar de Jesus porque eu não tinha condição, como eu, uma pessoa que, né, há um pouco tempo na caminhada, e aquele medo e aquela preocupação. Aí eu peguei e pedi a palavra: Senhor, eu criei oração, fazer meu texto, fiz oração do Espírito Santo, pedi para o Senhor, como para acalmar e acalentar o meu coração, que eu ia fazer essa pregação, eu não sabia como falar. Aí Jesus puxou minha orelha e disse: vai, porque quem não vai falar não é você, quem vai falar não é você, sou eu que falo através dos céus, sou eu que falo através dos meus filhos. Então assim, acaba entrando um monte de situações, um monte de coisa em cada ministério aqui, né? Assim como os padres, todos nós somos cobrados, né, padre? A gente é cobrado. Então a responsabilidade é muito grande. Talvez eu até fui entendendo que pelo fato da responsabilidade ser muito grande, e nós vamos ser cobrados por aquilo que você disse a Jesus, seja para fazer uma leitura, seja para limpar a igreja, porque você tem o mesmo valor diante de Deus e limpar uma igreja, né? Ou servir no altar. A responsabilidade é muito grande, é grande demais, principalmente entregar Jesus, né? Eu costumo observar muito também até vários ministros, né? Quando vai distribuir a comunhão, a Sagrada
bem paz, feliz naquele ministério que você está exercendo. Entregar Jesus, né? Entregar a comunhão, entregar o corpo de Jesus para o irmão. Né? Então, aquilo que eu falei, um monte de coisa, é responsabilidade, é respeito, é postura. Como vir servir, você não tem própria roupa, né? Você tem um vestido. Glória a Deus que a gente ainda tem uma túnica para colocar, né? Leiturar, uma túnica de ministro, você tem que estar preparado para subir ao altar, né? Então é isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não tenha medo, porque o trabalho é bonito, é gratificante. Provações vêm, eu posso dizer, quando a gente se coloca a serviço, aí é que vem mais provações. Eu até ia questionar com o padre sozinho, por que eu ainda passo tanta coisa? Eu ia pegar o senhor para conversar sozinho e questionar isso. Por quê? Mas eu lembro do padre Léo, em memória, que ele dizia, nunca, e Monsenhor Abel também, nunca pergunte para Jesus o porquê, mas e para quê. Então é isso. Que o ministério de cada um de nós seja fortalecido hoje com esse retiro. Deus falou muito através do Padre Márcio. Eu agradeço muito a todos os padres. Peço muita oração para o Padre Miguel, que é meu cunhado. Amanhã ele vai em casa e falar para ele. Tá? Mais? Então é isso, mas que a gente nunca desanime, persevere. Porque servindo ou não a Jesus, provações a gente passa. E são várias. É só essa questão, né? Primeiro, assim, é natural que ao ser chamado para o ministério, a primeira coisa que a gente faz é a gente olhar para a gente. Mas e eu? Mas veja, isso é uma atitude humana, isso é normal. Mas a verdade é que nós devemos olhar para ele, como disse o nosso irmão ali. Querido, se ele que sabe tudo, se ele que é perfeito, se ele que é onipotente me chamou, eu não tenho que olhar para mim, tenho que olhar para ele. O amor dele me dignifica. E é aquilo que eu falei na primeira palestra. Deus nos chama para a nossa salvação. A senhora disse que ia me perguntar no particular, por que ainda está enfrentando tantas? Olha, minha filha, para a sua salvação. É realmente, é para, não é porque, é para. Né? E aí no seu caso não é só a senhora não, eu tenho uma família grande e é muita gente que precisa de alguma coisa. Então o que a senhora passa não é só pela senhora. Esse é o ponto. O nosso serviço não é só para nós. Não é? Tudo que eu vivo como padre não é só por mim, para mim. Não. Já falava agora há pouco na palestra, por que Deus permite os padres ruins? Não é? Os bispos ruins, né? Os ministros ruins, os diáconos ruins, porque Deus pensa no todo. Aquele padre, aquele ministro, aquele bispo, aquele é ruim, mas tem um monte de gente que ficaria pior sem ele. É o nosso caso, nós não somos ruins, né? Mas tem um monte de gente que precisa do nosso ministério. E seria melhor se nós fôssemos bons, se nós fôssemos santos, seria melhor ainda. Mas é o que tem, né? Vai fazer o quê? Agora, essa questão da veste que a senhora tocou. Por que vocês usam vestes? Para você dizer que vocês são ministros? Não. A veste é porque muitos de vocês não sabem se vestir e se portar no altar. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Por exemplo, na minha diocese de origem, né? Eu sou do Paraná. A minha diocese de origem é Moarama, no Paraná. Os ministros lá não usam veste, eles usam terno. E lá não tem ministro mulher, é tudo homem. Por que não tem mulher no altar? Porque a mulher chama mais atenção para ela do que para o Santíssimo Sacramento. Veja, infelizmente, vou fazer o quê?
quê? Da natureza. As próprias mulheres olham mais para as mulheres do que para os homens. Nossa, você viu o cabelo de fulana? Nossa, gente. E o que a gente vai fazer? Então, lá na minha diocese de origem, lá em Moarama, no Paraná, não teve ministras mulheres no altar. Para quê? Porque o bispo decidiu que as mulheres chamam mais atenção para elas do que para outros. Não é que as mulheres não sabem se vestir, pelo contrário. E os homens não usam veste nenhuma, eles usam terno e gravata. Como é que você sabe quem é ministro lá? Porque estão tudo de terno e gravata. Então, por que aqui em Santo André tem que botar esse jalequinho aí, essa vestezinha por cima da outra? Porque vocês não sabem se vestir para vir para a igreja. Simplesmente isso. Se vocês soubessem a dignidade que vocês têm que ter para o serviço que vocês têm que fazer, vocês se vestiriam melhor. Olha, eu estou de terno, eu não estou de terno, mas eu estou de batina. Mas a minha batina é como um terno, a minha camisa branca por baixo, ó. Ah, mas tem padre por aí que usa de... Então, eu estou falando, não sabe se vestir. Começa pelos padres, pelos bispos, não sabe se vestir para vir na igreja. Sim, filho, por favor. Exatamente. Por isso que na igreja antigamente as mulheres usavam véu, para tirar a atenção. Porque os cabelos das mulheres chamam a atenção. É o que eu estou falando, lá na minha diocese de origem, não há mulheres no ministério extraordinário da comunhão. E por que não? Porque as mulheres chamam mais atenção do que os homens. E quem está no altar não pode chamar atenção. Como diz São João Batista, e esse tem que ser o lema, esse tem que ser o nosso lema, é preciso que ele cresça e eu diminua, suma. Por isso que na liturgia é previsto, presta atenção, por isso que na liturgia é previsto que em determinado momento da missa, após a consagração do Santíssimo Corpo do Senhor, o padre desapareça. Mas tem padre que faz assim, mistério da fé, ele nem some. Está entendendo? O cara não quer sumir, ele quer aparecer o tempo todo. Dá para entender isso? Nós não precisamos aparecer. Então, para não aparecermos, nós precisamos nos esforçar para assumir. Agora, eu repito, então a veste aqui é porque muitas pessoas não sabem vestir uma roupa adequada para vir na igreja. É proibido então as mulheres serem ministras? Não, claro que não, mas a diocese de Moarama, por ordem do bispo, optou não ter mulher no ministério. E qual é a justificativa? Porque as mulheres chamam mais atenção até mesmo para as próprias mulheres. E o ministro ele não tem que chamar atenção para ele. Ele tem que chamar atenção para o mistério. Então, por isso eles usam vestes. Ah, padre, mas nem todo mundo é assim. Sim, eu sei. Mas as leis da igreja não é feita para os bons, é feita para todos. Se as leis da igreja fossem feitas só para os bons, meu filho, aqui ia ser uma bagunça. Porque os bons estão lá no céu, não tem nenhum na terra. Então as leis são feitas para todos. Tem aqui quem sabe se vestir para vir para a igreja? Com certeza tem. Mas a lei é para todos. Então saiba disso, toda vez que você põe a sua veste, não é para você se achar melhor que o outro. É uma crítica à sua roupa. Mais alguém, por favor? Por favor. Cabe na missa, ou em algum momento oportuno, o padre fazer, não sei qual a palavra certa, por exemplo, as pessoas que vêm na missa, muitas vezes elas não entendem essas mudanças que tem, ou não se atentam, ou
mistério não pode ser tocado do jeito que nós queremos. Existe já um rito para o mistério. Por exemplo, o senhor falou do cordeiro. Gente, o cordeiro é o momento mais importante depois da consagração, porque é a hora que o padre vai imolar o cordeiro. Qual seria a atitude apropriada pelos fiéis? De joelhos. Todos de joelhos. Por quê? Porque é a hora do sacrifício do cordeiro. O padre toma o corpo do Senhor e parte o corpo do Senhor, que é retirado uma parte desse corpo e é depositado no cálice em sinal da sua morte na cruz. Então, o cordeiro é o momento mais importante depois da consagração. Nós temos um momento mais alto, que é a doxologia, onde a igreja oferece ao Pai o seu Filho, o corpo e o sangue do seu Filho, corpo, sangue, alma e divindade, não é? Jesus por inteiro, o Filho de Deus por inteiro, é oferecido ao Pai. Mas o segundo momento após a consagração, o mais importante, então, o primeiro momento é a consagração, o mais importante é o cordeiro. E as pessoas estão lá ainda, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Primeira questão, no ano de 2013, o Papa Francisco proibiu o abraço de paz? Não, o cântico de paz. E ele pediu que não fosse feito a paz nesse momento, porque estava matando a espiritualidade do cordeiro. Então, cânticos de paz foram proibidos na missa. Na missa não se canta cântico nenhum de paz. E o momento da paz foi tirado dali, daquele momento antes do cordeiro. Por quê? Porque as pessoas se empolgavam tanto em se abraçar, não é nem dar paz, é se abraçar. É tanta carência, sabe? É tanta gente carente. Aliás, vamos combinar uma coisa, né? Existe uma diferença entre abraçar e agarrar. Abraço é quando parte dos dois, e agarramento é quando parte de um só. Tá? Tem que ser os dois para se abraçar. Se só um que abraça, não é abraço, é agarramento. Agora, então o Papa Francisco em 2013 revogou o cântico de paz. É proibido cantar na missa, quero te dar a paz, e assim por diante. Proibido. E tirou a saudação de paz. Tá? Porque estava atrapalhando a espiritualidade do Cordeiro de Deus. As pessoas paravam de prestar atenção ao sacrifício de Cristo para ficar se saudando, se abraçando. Agora, o senhor perguntou, padre, não cabe na missa em algum momento? Na missa não cabe, porque na missa é o mistério. Não é? Se eu começo a fazer no mistério que eu quero, deixa de ser mistério e passa a ser a minha obra. Então, na missa não se compreende catequese. Qual é o ideal? Como foi feito em alguns lugares. Antes da missa, o padre vem ao altar, pega o microfone e ensina. Cada domingo ensina um pedacinho da nova missa, do novo rito do missal. Novo rito não, nova tradução. Então foi feito em vários lugares. 5 minutos, 10 minutos antes da missa, ou até mesmo na hora da missa, porque muita gente chega atrasada na igreja. Ao invés do padre começar a missa, ele faz uma catequese. E depois a missa. Oi? Nesses casos, quando eu dou catecismo do Cristo, quando eu vejo alguma coisa, no que ele falou, quando eu vejo alguma coisa na missa que está fora do ensinamento da igreja, quando vai para o crisma, eu vou lá e explico para os irmãos. Então, talvez aqui, igual o senhor falou, na missa não cabe fazer uma catequese, mas a gente, como ministro, também pode fazer essa catequese em casa ou com as pessoas dentro da igreja, porque aqui todo mundo conhece toda a Assembleia. Então, às vezes, a gente tem um negócio de ficar só criticando, eu vou lá e tenho que ensinar para os irmãos e para as pessoas que eu conheço. Talvez essa seja
forma do nosso ministério também, não é só estar lá no altar, mas também catequizar fora. Perfeitamente, mas é isso sim. Para isso os senhores têm que ser instruídos. Os senhores têm que ser multiplicadores. Lembra lá quando eu falei crescer e multiplicar? Não tem uma parte que nós temos que multiplicar ou não? E é só fazer filho que é multiplicar? Não. É fazer com que outras pessoas saibam o que nós sabemos. Tá? Agora, realmente, infelizmente, não cabe na missa. Por causa do mistério. Mas, por exemplo, uns minutinhos antes da missa, né? Uns minutinhos depois, pessoal, por favor, senta. Ó, a situação é essa. Então, mas isso também. Só que o nosso povo hoje, eles são alérgicos à formação. Tá? Eu já tenho 15 anos de padre, 15 anos da formação. Não é que todas as pessoas têm disposição, não. Tem gente que tem muita fome, muita sede, é verdade, tem. Mas não são muitos, não. Agora, é o que eu estou falando, os senhores são os multiplicadores. Aquilo que Jesus fez, ele reuniu 12 multiplicadores. O que vocês ouviram ao pé do ouvido tem que ser proclamado no telhado. Então Jesus constituiu os 12 para reproduzir, para multiplicar o que ele ensinou. A mesma coisa os senhores que são ministros, têm que multiplicar o que a igreja ensina. Agora, o povo também tem que colaborar, né? E esse é o problemão, as pessoas não colaboram. Será que ninguém ensinou que a hóstia a gente não toma? A gente, né? Eu lembro da minha catequese até hoje, né? Na palma da mão. E mais, presta atenção, é na palma da mão, e aí o padre põe aqui na palma da mão, e eu não pego com o meu dedo e põe na boca. Não, eu aproximo a palma da mão. Eu não tenho direito de tocar na hóstia. Eu não tenho direito. Receber a comunhão não é receber uma autorização para tocar na hóstia. Receber a comunhão é assim, ó, na palma da mão, o padre põe aqui e você traz na sua boca. Não é isso aqui, ó. Como se eu estivesse comendo um amendoim. Não, mas as pessoas receberam isso na catequese. O problema é que as pessoas não. Outra coisa, o amém, né? O amém na comunhão ele não é opcional, é obrigatório. Ao receber a comunhão, o padre fala: por que será que o padre, esse doido, tonto, fica repetindo? O corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, né? Porque na verdade o padre está te perguntando. E você responde com o seu amém. Agora, no Pai Nosso não tem amém. Porque, veja, entenda a finalidade do amém, tá? Nós já estamos no horário do café, vocês vão ficar sem café. Brincadeira. Mas, por exemplo, qual a finalidade do amém? O amém é um juramento, um voto. Que eu não tenho que fazer no Pai Nosso, porque quem ensinou a oração do Pai Nosso é Deus. Por que na Ave Maria tem amém e no Pai Nosso não tem amém? Porque o Pai Nosso é uma oração ensinada por Deus. E Deus não falha. Então ele não precisa que eu diga amém. Porque o que é o amém? O amém é eu fazendo um juramento. Ó Deus, faz com que isso seja verdade. Agora, o próprio Deus nos ensinou o Pai Nosso. Para que vai precisar de um juramento no final? Agora, na Ave Maria nós precisamos de um amém. Por quê? Porque a Santa Maria foi invenção da igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aí nós dizemos: Deus, faz com que isso seja verdade. Então tem lógica ter amém na Ave Maria, mas não tem lógica ter amém no Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é o próprio ensinamento de Deus. E Deus não se engana nem nos engana. Então no Pai Nosso não tem amém. O amém é uma forma de nós dizermos para Deus: Senhor, isso seja verdade. Agora, como é que nós vamos dizer isso? O próprio Deus é que ensinou o Pai Nosso. Agora, na Ave Maria, não há a Santa Maria. Quem inventou a Santa Maria? Foi a igreja, foram os homens. Ah, Padre, mas Deus disse que ligares na terra será ligado no céu. Sim, essa é a nossa fé. Por isso que a igreja inventa certas coisas.
Mas não é coisa de Deus, é coisa dos homens. Eu não posso dizer que a Santa Maria é obra de Deus. Não, a Santa Maria é obra dos homens. A Ave Maria é obra de Deus. O anjo do Senhor disse a Maria: alegra-te, cheia de graça. Dá para entender, não? Então o amém nós colocamos naquilo que é feito pelos homens, né? Por exemplo, a oração da coleta de hoje: ó Deus, que no vosso imenso amor de Pai nos concedei mais do que nós merecemos e pedimos, concedei-nos a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que a oração ousa pedir. Aí vem: por nosso Senhor Jesus Cristo, na do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Aí a Assembleia diz: nós estamos dizendo: Deus, faça com que isso seja verdade. Porque aquela oração quem inventou? Foi Deus? Fomos nós, os homens, foi a igreja. Dá para entender ou não? Bom, desculpa, eu tive que falar bastante, então nós vamos agora descer para o nosso cafezinho. Posso falar só uma coisinha? Ah, filha, claro, por favor. Voltando na questão da humildade, né, do nosso servir, da humildade, eu só queria levantar um ponto sobre a gente está falando muito de se sentir superior com relação à Assembleia, né, com relação aos outros. Mas a gente tem que pensar também na humildade com os nossos colegas também, ministros, né? Eu acho importante isso, de você ter um olhar de caridade para quem serve com você, né? Porque existe muito julgamento, infelizmente, né? Muitas vezes você acha que você faz melhor, você faz o que você quer se sobressair aquele que está servindo com você. Então, se existe a gente combina aqui alguma coisa: você finalizou o Pai Nosso, nós vamos buscar a reserva eucarística. Nós vamos, somos dois. Então espera, um espera o outro, né? Não vai lá na frente querendo resolver porque o outro está demorando. Não, nós somos uma equipe. E a gente está aqui para trabalhar no conjunto para servir bem a Jesus, né? Então, procurar, olhando com caridade. Às vezes, o coleguinha que está servindo com a gente não entendeu direito a coisa, não pegou o ritmo ainda. Então, vamos com calma, vamos orientando, vamos ajudando, ser humilde também entre nós. Tá bom? E aí eu ressalto, né, a escala do serviço dos ministros. Por que tem escala para os ministros? Sabe por que tem escala para os ministros? Porque falta caridade. Você entende que é por que falta caridade? Porque uns querem servir mais do que os outros e outros não querem servir nunca. Então falta caridade. A pessoa que está servindo toda vez, ela acha que ela está fazendo caridade. Ela não está, porque ela está tomando o lugar de outro. Veja, eu trabalhei como vigário, eu sei como é que é isso. Eu fui vigário aqui nessa paróquia e fui vigário em outras duas paróquias. A gente tem que entender. Temos que entender isso. A escala existe para você ser caridoso. Eu, por exemplo, como padre novo, né? Vixe Maria, quando eu vim para essa paróquia, tudo quanto é missa que tinha para rezar, eu queria rezar, todas. Todas as missas, oh meu Deus, uma fome de rezar a missa. Mas tinha a escala, eu falava: nossa, cara, não acredito. Só 3 missas, Mas veja, isso é caridade. É a igreja impondo a nossa caridade. Porque na paróquia não tem só eu e padre. Depois eu fiquei sozinho, eu entendi isso. Depois eu fiquei sozinho, era eu para rezar 5 missas. Eu falei: meu Deus do céu, que falta que faz o outro padre aqui agora. Veja, mas é isso. A escala existe para providenciar caridade. Tem gente que quer servir todo domingo, mas se deixar todo domingo em 3, 4, 5 missas. Só que essa pessoa pensa que está fazendo caridade, não está fazendo caridade nenhuma. Ela está faltando com caridade. Porque Deus não quer só ela, Deus quer todos. E a pessoa também que não quer nunca pode. Domingo que vem, então troca comigo porque eu não vou poder. Então outro domingo, não, outro domingo também não vou poder. Porque não sei o quê. Gente, é triste as duas coisas. A falta de caridade, porque só eu quero servir, e a falta de caridade, porque eu não quero servir nunca. Então, cuidado. Sejam caridosos. Sirvam e deixem de servir também.
Deixa, Jesus ama eles também. Eu aprendi que Jesus ama eles também. Eu queria só eu rezar as missas, mas eu aprendi que Jesus ama os outros papas também. Entendeu? Muito bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês estão aprendendo, que alegria. Vamos lá tomar um cafezinho bem gostoso, hein? Só por ti, Jesus. Vamos lá. Já foi a música, ótimo. Vamos lá. Café com bolo, hein? Bem gostoso. Café com bolo. A todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. E diante de vossa presença, Senhor, queremos viver e encerrar este momento deste nosso encontro convosco. É neste divino e augusto sacramento que se encontra, Senhor, a fonte da vida para os nossos ministérios. A tua necessidade, Senhor, de ser distribuído para tornar-te alimento do vosso povo, foi quem instituiu os nossos ministérios. Durante a última ceia, dissestes aos teus apóstolos: fazei isso em memória de mim. E ali nascia o ministério sacerdotal e a necessidade da igreja de que houvessem colaboradores para que o mistério fosse celebrado pelos séculos e o teu santíssimo corpo, sangue, alma e divindade fosse distribuído entre os fiéis. E porque são poucos os teus sacerdotes, a igreja instituiu os ministros extraordinários, dos quais aqui temos alguns, Senhor, de muitos outros tantos em outras paróquias e dioceses. Vós nos chamastes a vos servir, realizando o mistério da nossa redenção e dando o vosso corpo como alimento aos nossos irmãos. Por isso aqui estamos, Senhor, para nos consagrarmos ao teu serviço,
para nos apresentarmos como teus servidores, dando as graças que recebemos aos que pedem. Por isso, Senhor, recebe a cada um de nós, que vós mesmos escolhestes para que sejamos teus ministros, para que sejamos sinal de ti, Cristo Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, diante de vós, para nos entregarmos a vós, para nos colocarmos em vossas santas e veneráveis mãos, para que o Senhor, servindo-se de cada um de nós, realize a tua vontade, realize a tua obra. Olhando para nós, vemos que somos indignos, mas o teu amor nos justifica. E foi assim que voltou para casa aquele cobrador de impostos que, com humildade, batia no peito, dizendo: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Nós também batemos no peito, Senhor. Somos indignos, somos pecadores, mas o teu amor que nos escolheu nos torna dignos do ministério a que nos chamastes. Porque o Senhor me amou, o Senhor me chamou a ser pai. Porque o Senhor os amou, o Senhor os chamou ao ministério extraordinário da comunhão eucarística, da palavra, da bênção. E nós somos aqui todos teus servidores. E queremos, Senhor, aprender convosco a bem servir a Deus e ao próximo, a bem fazer por Deus e por amor do próximo. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se apresentar a Jesus com as suas palavras, do seu jeito, olhando firmemente para o divino sacramento. Faz a tua oferta de si mesmo como ministro, coloca-te na mão do teu Senhor e deixa Ele se servir de ti, deixa Ele te usar para a glória do nome dEle, deixa Ele fazer a vontade dEle através de você nessa terra. Entrega-te ao teu Senhor, como a vela que se consome no altar, como o rio que no mar transborda. Convido você nesse momento, com as suas palavras, a se colocar nas mãos do Senhor.
todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Especialmente nesse mundo, meus filhos. É claro que literalmente nos espera uma grande recompensa. É claro que sim. Deus não deixará de pagar a ninguém pelo bem que fez. Não, Ele não deixará. Como Ele vai permitir que os maus paguem pelo mal, Ele mesmo vai pagar a todos pelo bem que fizerem. Um copo de água que é dado a alguém não ficará sem recompensa, disse Jesus. Então será grande a nossa recompensa. E é com esse pensamento que nós devemos fazer. Porque nós queremos graça e não aplauso. Amém? Amém. E quando chegou, glória a Deus. Ô reverendo, desculpa. Você lembra, eu me enxergo, né? Você lembra, né? Você esqueceu, né? Não esqueci. Irmão, não esqueci não. Eu sempre chamei o seminário de irmão, né? Era estranho chamar de Márcio. Então, ficou o irmão, né, irmão? Ficou. E até hoje, né? Continuamos grandes irmãos, né? Pois é, no ministério e também para a vida, né? Deus o abençoe sempre, né, na sua disponibilidade, no seu carisma, né, na sua alegria, em todos os ensinamentos, né, e nos frutos espirituais que você hoje compartilhou com este meu povo, essas minhas ovelhas aqui, não é? Pois é, eu agradeço em nome da comunidade a sua presença mais uma vez. Você sabe que muito nos agrada, não é? Sempre que possível, eu sei que você se fará presente aqui e nos brindará, né? Com mais frutos, né? Partilhados. Então, muito obrigado pela Eucaristia celebrada hoje de manhã, obrigado, né, por cuidar deste povo, né? Deixei em boas mãos, eu não tenho dúvidas disso. E com certeza a gente vai continuar aí, caminhando juntos, né, nessa grande missão, né, que nós temos pela frente. Então que Deus o abençoe e fortaleça em nome da comunidade, e também um beijo do Padre, um beijo dos ministros aqui em especial, né? Pois é. Então é isso aí. Mais alguma coisinha? Não diga isso. Ele sabe porque ele chega cedo. Ele não é padre de chamar eu para a última hora, não. Esse retiro está combinado em julho, não é isso? Exatamente. Justamente para que a gente possa, né, se programar direitinho, se organizar, né? Pois é, para não atropelar, não sair atropelando as coisas, né, irmão? Pois é, então, e nós agradecemos ainda mais. Valeu, é nóis, tamo junto. Não pode bater palmas, né? Isso aí. Queria agradecer a presença de vocês, né, de estarem, a maioria, né, muitos não puderam vir, mas agradecer de coração mesmo que vocês tiveram. Os novos ministros gostaram ou ficaram assustados? Que bom, que bom. Foi um incentivo ou vocês pararam para pensar agora, diante de tudo isso? Não, né? Então eu quero agradecer mesmo de coração a presença de todos, né? Agradecer ao Padre por este momento, por ter disponibilizado este momento para nós, por ter chamado o Padre Márcio.
e seguimos em frente aí com fé. E eu quero que Nossa Senhora esteja sempre à frente do seu ministério, que o Senhor continue sendo esse canal de graça na vida do povo, né, por onde o Senhor passa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada por mim. Deus Eu que abençoe. agradeço a vocês, viu? Muito obrigado. Agradeço. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. De onde Deus se retirou, que tempo em sua vida ele entrou, pra onde ele te enviou, com quem seu caminho cruzou. Viemos de longe, de perto, somamos os sonhos e planos, encontramos o lugar da missão. O que falta em mim sobra em ti, meu irmão. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. De onde Deus te retirou, que tempo em sua vida ele entrou, pra onde ele te enviou, com quem seu caminho cruzou. Viemos de longe, de perto, somamos os sonhos e planos, encontramos o lugar da missão. O que falta em mim sobra em ti, meu irmão. Deus faz, Deus juntar, 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 Deus faz, Deus juntar. Gente do bem, gente que faz, gente que